Oi pessoal, tudo bem aí com vocês? Então hoje eu vou falar de um assunto super atual, super importante, que é a abordagem genética nas glomerulopatias. Vocês já devem ter percebido como tem saído muita novidade em relação à genética com aplicação clínica. E na nefrologia não é diferente, a gente tem tido muitos artigos, inclusive com tratamento baseado no diagnóstico genético ou com terapia gênica mesmo que indireta, tá? Na nefrologia também. Então, só primeiro contextualizando, as doenças genéticas, elas são muito prevalentes na nefrologia. Quando a gente fala de doenças monogênicas, 10 a 15% das doenças que levam à diálise, elas acabam sendo doenças monogênicas, doenças onde uma mutação só, ou pelo menos mutação em um gene, pode levar a uma doença renal crônica, como no caso da doença renal policística autossômica dominante, nas GESFs familiares, na doença renal tubulointersticial autossômica dominante, né? São dezenas de doenças genéticas. A gente sabe que tem outros componentes genéticos que são um pouco mais complexos, né, que não são monogênicos, mas que também têm influência na função renal. Mas mesmo só quando a gente considera as monogênicas, elas já são bastante prevalentes. A gente sabe que nas glomerulopatias não é diferente. Então, quando a gente aborda as glomerulopatias, esse número fica também por volta de 10%, né? Num artigo que eu vou colocar por aqui, que foi publicado no New England com a avaliação de exoma de pacientes com doença renal crônica, viram em 7% das glomerulopatias dessa amostra uma doença monogênica, tá? Quando a gente considera a prevalência, também é importante a gente avaliar qual é a idade que está sendo avaliada. Então, quando a gente pega crianças mais novas, principalmente com menos de 1 ano de idade, que tem algum sinal de glomerulopatia, elas têm uma prevalência que chega a ser por volta de 50% de doença monogênica, explicando aquela glomerulopatia, tá? Como esse gráfico mostra para vocês também. Então, é extremamente importante a gente entender um pouco mais sobre as doenças genéticas nas glomerulopatias. Primeira coisa que eu queria abordar com vocês é que quando a gente fala de GESF, membrana proliferativa, mesmo IgA, membranosa, proliferativa difusa, a gente está falando de padrões de lesão, que tem muitas etiologias. Então, na GESF, que é o exemplo clássico, hoje em dia a gente sabe que tem uma classificação com 4 subtipos, que vai da primária, que é aquela mediada por um famoso imunocomplexo, um fator circulante que a gente não conhece bem ainda, até a genética, as secundárias, que podem ser adaptativas ou secundárias a drogas, vírus, e as indeterminadas. Então, a gente fazer o diagnóstico da fisiopatologia, da etiologia da doença, daquela GESF, que é o exemplo clássico, vai mudar em vários sentidos o tratamento e o prognóstico daquele paciente. Então, eu vou poder fazer um acompanhamento mais específico para aquela doença. Se eu sei a mutação, se eu sei qual é o tipo de GESF, eu consigo dizer o prognóstico, qual a chance dele evoluir para a doença final, estágio terminal. A partir disso, eu consigo ser mais agressivo nas abordagens mais gerais de nefroproteção, com um controle mais rígido de peso, de atividade física, pressórico, e inclusive com IECA, BRA, inibidor de SGLT2, dependendo da doença de forma até mais precoce. Eu consigo fazer uma avaliação da família inteira, né? Um acompanhamento genético, um aconselhamento genético. Então, consigo ver se existem familiares com sinais de glomerulopatia, com urina 1, alteração da função renal e, inclusive, em alguns casos, com um teste genético do familiar. Tanto já para tentar algum tratamento já mais precoce, como no caso do Fabry, por exemplo, ou no caso de alguns subtipos de Alport, mas também para a gente ver se ele é possível candidato para um doador, no caso de um transplante doador vivo. E como eu vou falar um pouquinho mais para frente, também para tratamento específico para etiologia. Existem já várias etiologias que a gente tem um tratamento específico e a tendência é que isso aumente exponencialmente nos próximos anos, tá? Além de a gente saber o porquê, a gente tem que saber quando a gente precisa indicar um teste genético. Então, o exemplo clássico é a GESF, né? Eu coloquei aqui esse artigo da Vrieze, né? Professora Vrieze, que é lá da Bélgica, que ajuda a gente a raciocinar um pouco mais. Então, se eu tenho aquele padrão clássico de GESF, que tem uma síndrome nefrótica, uma biópsia típica de GESF primária, com fusão difusa dos pedicelos, mas eu trato e ela não responde apropriadamente ao corticoide, que seria o tratamento padrão, eu falo que aquela é uma apresentação atípica e que precisa de uma investigação da etiologia exata. Então, nesse caso, eu faço um teste genético. Qualquer outro padrão que seja atípico também e eu não encontre uma causa, como se parece uma causa secundária, porque eu não tenho síndrome nefrótica e eu tenho um padrão que não é um padrão com
fusão de peticelos difusa, mas eu não acho a causa, o paciente não é obeso, não tem história de infecção de repetição, de refluxo, não tem história de anti-inflamatório, de qualquer lesão renal crônica que acabe podendo causar uma causa de GESF secundária, eu também vou considerar o teste genético. Ou se eu tenho um comportamento de não primária, né, não tenho síndrome nefrótica, mas tenho uma fusão de pedicelos difusa, também sugere um quadro genético. É claro que, além disso, eu vou ter que considerar a idade de início da doença. Em qualquer doença, quanto mais cedo se inicia, maior a chance de ser uma causa genética. Eu tenho que considerar o histórico familiar. Então, se eu tenho um histórico na família de doença renal crônica que seja de causa indeterminada, eu tenho que considerar o teste genético. E se eu tenho outras manifestações clínicas que podem ser também sugestivas de doenças genéticas, como se eu tenho uma malformação do trato geniturinário, se eu tenho, por exemplo, lenticone anterior no caso do Alport, se eu tenho um déficit auditivo que seja neurosensorial bilateral num menino jovem, junto com uma DRC, isso sugere uma doença genética, no caso do Alport, e isso também precisa de uma investigação. Como que eu faço essa investigação? Então, o como ele muda de acordo com o lugar. A gente tem o que se chama de sequenciamento de nova geração genético, que é super eficiente e baixou o preço desses testes. Então aqui em São Paulo o teste pode variar até de 3 a 5 mil reais. E a gente seleciona, de acordo com a população, de acordo com a apresentação clínica, aqueles genes mais prováveis, né? Que é o que eles chamam de painel. Então tem o painel para glomerulopatias, tem o painel para doenças tubulares, tem o painel para doenças císticas, tem o painel para doença renal crônica de etiologia indeterminada. Em alguns lugares, como a gente já descobriu que alguns genes eles podem apresentar manifestações diferentes, como os genes do colágeno tipo 4, a gente também pode indicar um painel mais amplo, né? Um painel para nefropatias, tá? Mas sim, o teste genético com formato de painel, com esse sequenciamento de nova geração, é o teste que hoje em dia é mais recomendado para a maioria das doenças renais. A partir do momento que a gente então já fez a abordagem, entendeu quando que tinha que indicar, entendeu como tinha que indicar, a gente vai chegar, aí depende da população que a gente estudar, em 10, 15, até 20%, se for criança até 40, 50% em uma doença específica. E nesse caso, obviamente, dependendo da doença, pode mudar a conduta mais em relação ao próprio paciente, dependendo do estágio que a gente pega a doença, talvez eu vá mudar mais em relação aos familiares daquele paciente, ao pós-transplante, ao acompanhamento. Então, claro que isso vai depender muito da doença, né? Só um exemplo, a apolipoproteína L1, ela é uma proteína que há milhares de anos foi selecionada em uma subpopulação, principalmente subsaariana, lá na África, em ter variantes que protegessem contra a doença do sono. Essa proteína ela está presente em várias células, inclusive no podócito. Quando a gente tem um estímulo por interferon, que é provocado por diversas doenças, como no HIV, no lúpus, causas de GESF primária, essa proteína ela propicia aquele doente renal, aquele paciente, né, a ter uma doença renal crônica que já tem uma etiologia, né, tem o lúpus, tem a GESF, tem a hipertensão, tem o próprio HIV, a ter uma doença mais agressiva, uma doença que vai evoluir de forma mais rápida. O próprio Covid, né, a gente já identificou também, parvovírus, enfim, tem várias causas que são mais sensíveis em pacientes que têm o subtipo, as variantes de risco para nefropatia, que foram selecionadas por conta da doença do sono. Essa população, obviamente, já está espalhada pelo mundo inteiro, né? Existiu, por conta da escravidão, a chegada de descendentes afro-americanos na Europa, muito pouco, mas tem também, mas nos Estados Unidos e na América do Sul, principalmente no Brasil. Então aqui a gente tem algumas cidades com 5, 10%, mas a gente faz muito pouco teste genético ainda. Por que é importante a gente identificar essas mutações, né? Essas variantes? Então, a gente sabe que as variantes que são homozigotas de risco, né? G1, 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 G2, 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 né? Os pacientes que são homozigotos, eles acabam tendo um risco maior de ter doença renal e por isso eles precisam de um tratamento mais agressivo. Então tem trabalho já mostrando alvos de pressão menor e agora apareceu um tratamento específico ainda em caráter de pesquisa. É um estudo fase 2, mas de um estudo clínico com menos de 20 pacientes que mostrou uma redução de proteinúria rápida e até 40%, 50%, em alguns casos até mais de 50%. Nesses pacientes que tomaram essa medicação que é o inaxaplin, que é uma medicação que ela
acaba sendo um bloqueador do canal produzido pela apolipoproteína 1. Então, identifico essas populações que têm essas variantes de risco, dou a medicação e a proteinúria caiu. É um estudo que não foi randomizado, que não é controlado por placebo, então a gente sabe que existe um problema ainda para dizer que ele de fato é eficiente. Mas é um estudo inicial mostrando uma boa segurança, né? Alguns pacientes tiveram dor de cabeça, e uma boa eficácia, apesar de necessidade de mais estudos. Só para exemplificar a importância da gente identificar a fisiopatologia, porque hoje em dia a gente consegue criar medicações baseadas na fisiopatologia, mesmo que demorem anos para entrarem no mercado, mas que para o futuro podem trazer uma mudança clínica exuberante em relação ao prognóstico desses pacientes. Uma população que é super prevalente no caso da apolipoproteína L1, podendo chegar a milhões de pessoas no Brasil, lá nos Estados Unidos, mais de 30 milhões de pessoas têm essas variantes de risco pelas avaliações que eles fizeram por lá, tá? Então, extremamente importante, extremamente prevalente e que pode mudar o desfecho de muitas doenças, tá? De muitas pessoas e que têm doenças diferentes. Então, quis dar só um exemplo para vocês entenderem a importância da gente fazer uma avaliação genética em muitos cenários, tá bom? Espero que vocês tenham curtido o vídeo e a gente se vê por aí.